Uma pesquisa da Universidade de Oxford, no Reino Unido, apontou que 8 capitais brasileiras não estavam prontas para a flexibilização do isolamento social, ou como alguns estão dizendo por aí, a questão do isolamento controlado, né? Nós vamos falar sobre esse assunto com o professor Sérgio Lira, que vai trazer aí detalhes dessa pesquisa importantíssima que pode nortear os caminhos do futuro das demais capitais brasileiras. Professor, muito boa noite, bem-vindo ao Cidade Alerta Alagoas. Queria que o senhor trouxesse aí detalhes dessa pesquisa, que é uma pesquisa que eu considero de fundamental importância. Boa noite, Tiago. Agradeço a participação aqui no programa. De fato, é uma pesquisa muito importante, né? É uma pesquisa internacional, mas que conta com colaboração de grupos brasileiros também, onde foram comparados os dados coletados de cidades, né? Essas foram todas as cidades analisadas no estudo, tá? As 8 capitais são o total de cidades, com as medidas recomendadas pela OMS para uma flexibilização segura, e todas elas se mostraram insuficientes, né? Na avaliação dos pesquisadores, não estavam prontas para a flexibilização. Então, são elas as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Fortaleza, Goiânia, Manaus e Porto Alegre. Essas foram todas, tá? Então, eles não analisaram eles não analisaram capitais além dessas, né? E as recomendações, o estudo traz também recomendações de como melhorar, né? Como fazer políticas, quais são as principais deficiências e que políticas deveriam ser adotadas para corrigir essas deficiências. Então, as deficiências são que não há testes em volume adequado, não há um programa de rastreamento de contato para tentar conter o contágio, isso não está acontecendo em todo o Brasil. Os brasileiros não sabem o que fazer se apresentarem sintomas ou se tiverem contato com pessoas que tiveram sintomas, né? Então, para sanar isso, eles recomendam melhorar as campanhas públicas de informação à população, incentivar empresas e empregadores a implementarem mais completamente medidas de distanciamento físico, prolongar o período de auxílio emergencial e expandir os testes e estabelecer uma política para rastreamento de contatos. Eu destaco aqui, Tiago, que essas medidas, a gente também no nosso grupo, na força-tarefa que a gente tem feito na UFAL, tem recomendado desde maio para o estado de Alagoas, junto ao manifesto, né, que foi uma iniciativa também do nosso grupo, que foi entregue tanto ao governo do estado como à prefeitura de Maceió. Então, isso está muito condizente com a nossa avaliação e com as medidas que a OMS tem recomendado para as cidades e estados do mundo enfrentarem essa pandemia. Perfeito. Professor, o senhor acredita que nós Alagoas, estaríamos preparados já para esse retorno, né, da flexibilização, ou como o próprio governo do estado tem dito aí, seria um isolamento controlado, né? Nós estaríamos preparados nesse momento para esse possível retorno? Na minha avaliação, não, Tiago, porque justamente esses pontos de deficiência levantados pelo estudo são os mesmos pontos de deficiência que nós temos aqui no estado. Em particular, a ausência de testes e a ausência de monitoramento de casos. Então, toda flexibilização segura precisa passar por um aumento de testagem e um monitoramento de casos. O que significaria fazer um monitoramento de casos? Mapear todos aqueles suspeitos que chegam na frente de atendimento, que procuram de alguma maneira, né, que se queixam de sintomas de síndrome gripal ou de síndrome respiratória aguda grave, e acompanhar essas pessoas, a evolução clínica delas e também se elas tiveram contato com outras pessoas. E dessa maneira identificar suspeitos, confirmados e garantir um isolamento domiciliar ou hospitalar para que essas pessoas não propaguem a doença e a doença não gere surtos descontrolados na cidade. Quais são as consequências que isso pode causar, professor? O que a gente vê, tanto em projeções, né, nos modelos matemáticos, como na realidade de cidades que flexibilizaram, como é o caso de algumas cidades dos Estados Unidos, a gente já está notando isso,
que flexibilizaram antes de terem um controle adequado da epidemia, é um rebote de casos, né? Um aumento grande após uma flexibilização, um aumento grande no número de casos, aumento no número de internações hospitalares e aumento, consequentemente, de mortes. Então, isso é o preço que se paga, né, de uma flexibilização insegura, uma flexibilização em que a gente não está tendo um mapeamento adequado de casos e rastreamento de cadeia de contágio. Na sua avaliação e avaliação da força-tarefa implementada pela Universidade Federal, qual seria o momento ideal, de fato, do retorno das atividades aqui no estado de Alagoas? Bom, Tiago, o momento, ele não é só simplesmente um critério temporal. A gente não pode pensar em simplesmente quantos dias vai demorar. A gente tem que pensar em que ações precisamos tomar para garantir essa flexibilização. Essas ações devem se pautar em parâmetros objetivos, né? Então, em um parecer que o nosso grupo emitiu junto com o Ministério Público Federal e Estadual de Alagoas na semana passada, nós recomendamos ao governo do estado que adotassem parâmetros objetivos, cientificamente claros, né, de como avaliar uma progressão para uma possível flexibilização. Eles envolvem, por exemplo, a taxa de ocupação na rede hospitalar, né? Qual a porcentagem de UTIs plenamente funcionais que estão ocupadas no estado. A gente sabe que já há alguns dias, né, a nossa média semanal já está acima de 80%, que é considerado um ponto crítico, né? Então a gente não está bem nesse quesito. Também o ritmo de crescimento de casos e de mortes no estado deveria ser levado em consideração. As mortes deram uma certa estabilizada, mas o número de casos continua crescente, significando que a gente não está com um controle da transmissão, né, da doença. Ainda ela se propaga, principalmente no interior, está saindo principalmente da capital agora. A maioria dos casos estão começando a aparecer no interior pela primeira vez. Então, isso faz com que o controle seja ainda mais difícil, Tiago. Perfeito, professor. Muito obrigado pelas suas informações. Nós vamos continuar fazendo esse monitoramento e acompanhando todos esses dados que oscilam muito, né? A cada semana, né? São muito flexíveis e a gente está acompanhando para saber o que é que pode, o que é que não pode. Enfim, o que mata é de fato essa indecisão e a incerteza do que a gente está enfrentando, né? Muito obrigado mais uma vez, professor. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, boa noite. Obrigado aí pelas palavras.